Olá, você está no Script, na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. É sempre uma alegria ter a sua companhia nas tardes das quartas-feiras. O nosso encontro é marcado para as 3h30 da tarde de toda quarta-feira. O nosso programa reprisa no domingo, às 10 horas da noite. Vamos renovar sempre os nossos canais de diálogo por WhatsApp 999450251, por e-mail scriptcristianesequef@gmail.com. A sua participação é sempre muito importante para nós. Nós queremos ouvir a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, o seu questionamento. Ajude-nos a construir este programa e a programação da TV Assembleia. Bem, o Script de hoje vai falar de um assunto muito importante. Como de resto a gente normalmente traz assuntos que nós supomos que são importantes para o nosso dia a dia. Então, com esse não é diferente. Vamos falar sobre alienação parental e o que a legislação prevê a respeito deste assunto. Para conversar conosco e explicar mais sobre o tema, nós estamos recebendo a advogada Sana Cris. Advogada, membra da AJUSP, que é a Associação Jurídica e Social do Piauí, que, aliás, tem estabelecido grandes parcerias conosco aqui na TV Assembleia, sempre com os seus membros participando, nos trazendo mais conhecimento, o que é muito bom para a gente. Mas a doutora Sana Cris tem atuação na área do direito de família, não é isso? Eu quero inicialmente agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje para explicar sobre esse tema relativamente novo quanto à legislação, alienação parental. E eu começaria, doutora Sana, justamente perguntando o seguinte: o que é alienação parental? Bom, alienação parental já é um tema bastante antigo, né? Só que ele não tinha essa roupagem, esse nome de alienação parental. Então, a lei, em 2010, ela vem com essa nomenclatura, ela traz essa nomenclatura aqui no Brasil, de alienação parental. Mas, em meados de 1988, um psicólogo chamado Richard Gardner, um psicólogo norte-americano, ele já vinha proposto esse tema, conhecido como síndrome da alienação parental, que é essa ruptura do relacionamento, né, entre o homem e a mulher, um casamento, e eles começam a tratar a criança, os filhos, né, como mecanismo, ferramentas de vingança, né? O genitor que fica com a criança, ele começa a se utilizar do filho, da filha, para atingir o outro parceiro, aquele que talvez não quisesse mais ficar casado. Na realidade, existe um luto do divórcio, né? um luto do relacionamento que não foi resolvido. Então, com isso, gera aquela raiva, aquela angústia por não ter conseguido, né? E aí, desconta em quem? Na criança, que é o menor, vulnerável. E ele fica sendo esse instrumento, ele passa a ser esse instrumento de vingança. Esse instrumento onde, por meu relacionamento não ter dado certo, meu casamento, eu vou me vingar da seguinte forma, com o filho, né? Que o filho que é sagrado para o pai, para a mãe. É assim, basicamente, que funciona a alienação parental. Quem são os sujeitos, os personagens, enfim, as pessoas envolvidas numa situação de alienação parental, normalmente? Isso, a alienação parental a gente vai contar com 3 personagens, né? Que é o genitor alienador, aquele que se utiliza da criança para que ele possa cortar os laços afetivos com o outro genitor que não está morando com ele, e o genitor alienado, que é o que sofre, né, as represárias, o afastamento da criança, porque a criança ela começa a se afastar. E a própria criança, né, que passa a ser motivado, induzido a se afastar do pai, a ter ansiedade, temor de ficar perto, devido às insinuações, provocações, às vezes, como coloca, falsas memórias, né? Vai criando um pai e uma mãe que não existe, porque a alienação parental, ela não é só feita pela mãe,
ela pode ser feita por várias pessoas. Então, a pessoa que cuida da criança, não necessariamente só a mãe. A mãe a gente fala porque a mãe geralmente é quem fica com a guarda, né? Mas também nem só o pai, né? Isso, pessoas os ao redor da criança, os avós. Na realidade, os avós, tios também, os tios, os parentes que têm aquela autoridade, têm a guarda da criança, que tem aquela autoridade sobre a criança, cuida da criança. Então, qualquer pessoa no seu ambiente familiar, ela vai fazer alienação parental se ela quiser prejudicar o genitor que não ficou com a criança. E isso é muito comum, as pessoas não sabem o mal que faz, né? Doutora, é como se na prática o genitor, a genitora ou alguém da família pusesse ou criasse uma situação de pôr a criança contra um pai, uma mãe. É isso. Exatamente. Falsas memórias, é esse nome que a gente utiliza. Essa síndrome da alienação parental, ela é até também chamada como síndrome dos órfãos de pais vivos, né? Porque você você faz com que a criança veja uma imagem tão negativa do genitor que não está mais em casa, que a criança se afasta. E o pai ou a mãe que está sofrendo alienação parental, ele sente, porque um filho te renegar, um filho não querer ficar próximo de você, é muito doloroso, não tenha dúvida. Não é, Cristiane? Aliás, doutora, a senhora foi tão gentil quando aceitou o nosso convite, foi além do aceite, e elaborou para nós algumas imagens com informações importantes. Isso. Vamos ver o primeiro deles. Aí é quando a gente passa a ter a lei, que é essa lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Doutora, é bem recente, né? Ela é bem recente e ela também é uma lei curta, né? Ela é uma lei de apenas 8 artigos e muito claro. E que a população, é muito fácil ter o acesso. Então, eu estou fazendo alienação parental e às vezes nem sei que estou fazendo. Então, a lei está aí. A gente vai conhecer a lei, não é difícil, é bem fácil de ser entendida e a gente vai conhecer o conceito a partir do artigo 2º. Vamos ver então o segundo slide, por favor, olha aí. Isso. O artigo 2º coloca, né, considera-se o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós e pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este. Aqui nesse artigo a gente traz o conceito da alienação parental e deixando bem claro, Cristiane, que criança e adolescente, a criança é de 0 a 12 e o adolescente de 12 a 18. Então, essa formação psicológica, como é que os pais se separam e a gente vai começar a se desunir? Na realidade, enquanto o laço afetivo não for resolvido por conta do divórcio, vai ficar jogando a criança, os filhos, e só quem sofre são os filhos, porque eles estão nesse processo de formação. E aí afeta diretamente, como prevê ali o conceito da lei, a interferência psicológica. Quer dizer, mexe com o psicológico, isso, o emocional. Exatamente. E isso pode trazer transtornos. Né? Isso. E voltando aqui ao artigo, eu queria deixar claro aqui, que ele fala promovida ou induzida. Porque às vezes a mãe fala, né? Olha, seu pai não presta, seu pai não gosta de você, o seu pai, aquilo ali não serve para nada, é um irresponsável, é negligente. Isso ela está promovendo, ela está diretamente falando, ele não presta, ela está criando uma imagem negativa do pai ou da mãe, seja quem for o genitor alienador, mas ela fala diretamente, aquele ali não presta. Aquilo ali é um irresponsável. Fala diretamente para o filho. Aí ela promove. Diretamente, ela está promovendo para o filho a alienação parental. E quando é que é por indução? Indução, quando ela fala indiretamente. Ele não veio te pegar, tá vendo? Marcou aqui de vir te pegar a tal hora e não veio. Então, ela não fala diretamente, mas ela induz. Se meu pai não veio me pegar, é porque ele não gosta de mim. Não é? Então ela vai jogando com a criança, ela joga com a criança para que a criança ela vá meio que se afastando do outro genitor. E com isso ela consegue atingir o objetivo. Se ele não ficar comigo, pois ele também não vai ficar com o filho.
É assim que funciona. E aqui eu quero lembrar que, embora a gente esteja falando, exemplificando aqui, quando a mãe faz, mas não necessariamente porque só a mãe faz, o pai faz, o avô faz. A gente coloca, na realidade, como exemplo de maneira cai no geral, erro, né? Porque a grande maioria das guardas ficam com a mãe. Exatamente. Não é a guarda compartilhada, é a guarda unilateral. É aquela que a mãe passa a semana toda com a criança e aí o pai busca final de semana ou de 15 em 15 dias, porque o ideal, Cristiane, é que tivesse uma guarda compartilhada. A mãe fosse buscar, o pai fosse deixar na escola, tivesse atividades, tipo assim, dividido, né? Meio a meio. Isso seria a guarda compartilhada, mas que na grande maioria não funciona. A guarda compartilhada seria a solução para resolver. Para evitar problemas para evitar, exatamente. Aliás, existe um ditado popular que diz assim, não existe ex-mulher, existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Você é pai e mãe para sempre. Exatamente. E assim, é muito cruel, né? É muito cruel alguém impedir de que o filho tenha esse contato, esse amor. Porque, gente, uma criança... você pode perceber, Cristiane, crianças que são criadas com o amor de pai e de mãe são diferentes de crianças que são criadas ou só por mãe ou só por pai, porque quanto mais amor ela receber, quanto mais atenção, melhor vai ser a formação psicológica dela, não é verdade? É verdade. Vamos aqui, vamos conhecendo um pouco mais dessa lei e vamos aí à terceira imagem, doutora. Bom, aí o parágrafo único do artigo 2º, ele vai trazer as formas exemplificadas de alienação parental, além dos atos, né, assim declarados pelo juiz ou constados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiro. Aí vem o inciso 1º, que é realizar, né, aqui é o promovido, né, que você a mãe vai promovendo, ou seja, o genitor alienador vai promovendo, que é a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Foi o que eu te falei, que teu pai é negligente, teu pai não presta, teu pai não gosta de você. Cria a imagem negativa. Isso, desqualificando, mesmo que ele não seja. 2, dificultar o exercício da autoridade parental, tipo, minha mãe diz para eu não fazer algo e quando eu chego lá com meu pai, eu faço o que eu quero, né? Desautoriza. É aqui, mas eu não disse para você não tomar sorvete, você estava gripado. Ah, mas meu pai me deu, né? Meu pai deixou. Tem muito isso, né? Aí um é legal e o outro é chato. E o outro não é. Exatamente, ou seja, não há harmonia nas decisões. Algum dos pais, algum deles quer ser o melhor, né? Aí meu filho está comigo. Geralmente as mães dizem, né? As mães que têm a guarda, falam que os filhos só fica com a parte boa, né? Que é levar para o final de semana, para passear enquanto eu cuido, eu banho, né? Existe um pouco dessa mágoa. Terceiro, que é dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor. Às vezes o pai liga, vou pegar, ou então a mãe, estou indo pegar para levar. Não, tá cheio de tarefa para fazer, não deixa a criança ir, vai dificultando o contato, né? O 4, que é dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. O pai, às vezes, tem direito de levar a criança... Essas guardas unilaterais que o juiz, né, decreta, sentencia que a criança nas férias fica 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. Aí, quando a mãe fica os 15 dias, o pai. Aí, quando é a vez do genitor, do outro genitor, ele não deixa. Não, fica só uma semana. 5º, né, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Nossa, tem muitos casos da escola, por exemplo, tem um evento na escola, aí não informa, apresentação, teu pai não gosta de ti não, eu liguei e ele não veio. Ou então, eu falei para sua mãe que você tinha a apresentação do judô e você não veio. Mas às vezes não liga, só no intuito de prejudicar. A questão da médica, fazer parte ali, a criança adoece. Gente, quando a gente está doente, a gente quer o pai e a mãe da gente próximo, carinho, né? Quer dengo, né? Quer atenção. E às vezes é dificultado isso. Uma criança que não entende por que o relacionamento não deu certo é punida dessa forma. E as alterações de endereço. Cristiane, o que tem de mãe que muda o endereço? Propositalmente. Propositalmente para o pai não conhecer, para o pai não saber onde a criança está, a título de se vingar mesmo, sabe? Que ele rancou por conta que o relacionamento não deu certo. Tem inúmeros casos de pessoas que fazem isso. Paramos aqui no 6º, que é apresentar falsa denúncia contra o genitor, né? Contra familiares deste ou
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Esse inciso ele é bem claro, né? Às vezes você vai, tu vai para lá, mas tua avó não gosta de você, sua tia não gosta, o pessoal te maltrata, te bate. Então é dessa forma que funciona. Tá. E por último, o sétimo, que a gente já colocou também, que é mudar de domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança e adolescente com outro genitor, com familiares destes ou com os avós. A pessoa some com a criança, ou então vai morar em outra cidade, e aí torna difícil o relacionamento da criança, né, com os pais. Doutora Sana, interessante porque, fazendo um resumo rápido, desqualificar, não é, dificultar o exercício da autoridade, dificultar o contato, Exatamente. dificultar o direito de convivência, Exatamente. omitir deliberadamente endereço, informações Isso. médicas, situação escolar, apresentar uma denúncia contra outros familiares, de novo mudar o domicílio. Isso aí, quando são ações, como diz aqui num dos incisos, deliberadas, propositais, e aí constatada pericialmente. Isso. Esse é um trabalho muito delicado, Muito não é, doutora delicado, porque aqui são casos, que é um rol exemplificativo. Mas existem situações, por exemplo, nós temos ações, guarda, né, a guarda, ação de alimentos, e o juiz, ele vai analisar o caso, vai ouvir as pessoas, todas as partes, né? O alienador, o alienante, o alienado, a criança, ele, eu acho que aqui tem uma coisa errada. Então, o próprio juiz, ele vai fazer essa constatação e com o apoio de uma equipe multidisciplinar, que aí entra o psicólogo, né? Ele vai analisar, ele realmente aqui tem alguma coisa errada, eu vou ver se essa alienação parental está ocorrendo e aí o juiz, ele vai decidir quais são as medidas cabíveis, tá? Doutora Sana, nós vamos agora a um rápido intervalo, já já a gente volta, eu quero deixar no ar a seguinte questão: como fica a cabeça dessa criança, desse adolescente? Porque é injusto e é desumano tratar a criança, como a senhora expôs no início, como um instrumento ou um meio de vingança ou de desconto de raiva ou de outro tipo de sentimento ruim, não é? Isso. Então, como é que fica isso? Não é? Vamos deixar para o próximo bloco. A gente vai agora para o intervalo, você não sai daí, a gente volta já com esse tema, alienação parental. Aguarde. Você está no Script, na TV Assembleia, no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje falamos sobre alienação parental. E para nos ajudar a entender mais e melhor sobre esse assunto, conosco a advogada Sana Cris, membra da AJUSP, Isso. Associação Jurídica e Social do Piauí. Doutora Sana, que tem atuação em direito da família. Eu deixei uma questão no bloco anterior, ao final do bloco anterior, doutora Sana. Como é que fica a cabeça de uma criança, de um adolescente que sofre alienação parental? Cristiane, é difícil, né? A questão da falta de amor, da falta de quem não gosta, né? E quando pequena, quando você é pequena, então a criança, geralmente, ela demonstra que sofre alienação parental através de raiva, de rancor, de mágoa para com o genitor alienado. Inclusive, eu queria até fazer uma distinção, Cristiane, com relação à alienação parental e à síndrome de alienação parental. Porque a alienação parental é o comportamento que o genitor alienador ele faz. Seu pai é isso, sua mãe é aquilo, seu pai não gosta de você. Você vai dando comandos, né? Você vai dando ali opiniões, como a gente colocou no bloco passado, você vai mascarando a figura do outro genitor. Quando a gente fala da síndrome, que podemos colocar um nível mais elevado... Grave ainda. Mais grave, que é a síndrome da alienação parental, aí a gente já coloca que a criança, a alienação parental, ela já começa a demonstrar. Aí ela se afasta do pai, não quer, quando o pai chega, ela chora,
tem raiva, tem ódio, rancor quando fala no pai. Então, a alienação parental a gente poderia dizer que seria mais leve, né? Que é os atos, as atitudes que o genitor alienador tem para com a criança. Falar, impor, né? Ou induzir. Certo. Já a síndrome seria o comportamento que a criança já externa, né? Devido à alienação. Como a gente falou, essa ansiedade, o temor para com o outro genitor. E aí, o interessante é que essa criança, nessas condições, ela também depõe a um juiz, né? Sim, ela é convocada. A propósito, a quarta imagem que a senhora nos trouxe, me parece que é sobre isso, né? Sim, é o novo Código, né, de Processo Civil, que é, né, o novo de 2015. Sim. No artigo 699, né? Muito louvável esse artigo, assim, foi divino, que retrata, né, que fala quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista, que no caso que eu já falei, que pode ser uma equipe multidisciplinar, pode ser o psicólogo, pode ser um psiquiatra, um assistente social também. Então, essa é a equipe multidisciplinar que pode ajudar o juiz, né, na hora de decidir se essa criança realmente está sofrendo alienação parental ou não. E aí eles têm um prazo, para geralmente 90 dias, para dar esse relatório, né, vai ouvir a criança, os pais também serão ouvidos, as pessoas que convivem, né, no meio familiar. Mas muito, muito bem colocado esse artigo no novo CPC. E aí vamos à próxima imagem. Certo. Aí a gente retoma para a Lei de Alienação Parental, que é o artigo 3º, que coloca que a prática de alienação parental fere o direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, que é isso que a gente se espera, um ambiente familiar saudável, de amor, de carinho, de atenção. E isso fica prejudicado, né? Porque prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. Constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos valores inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Entra a questão do abuso moral. Aí você poderia até me perguntar, Cristiane, isso é crime? Pois é, era exatamente o que eu ia perguntar. Que tipo de crime fica tipificado em situações como essa? Que tipos de crimes? Na realidade, não é crime, né? A alienação parental, ela não é crime. Mesmo porque mais na frente, nos artigos que virão, a gente vai ver que o juiz ele vai dar uma punição para o pai que aliena, o pai que usa a criança. E essa punição ela pode ser da mais leve à mais grave. Qual seria a mais leve? A mais leve seria apenas uma advertência. Aí vem a sequência, advertência, multa, redução de visita, até quando ela perde a guarda da criança, né? A guarda é repassada para o outro genitor. Mas até chegar até essa questão da retirada da guarda, aí é um processo um pouquinho longo, né? Porque, geralmente, na maioria dos casos, o filho fica com a mãe. Mas, não vou dizer que é impossível, mas consegue. Existem casos, existem, né? Sim, existem sim. Bom, vamos voltar à questão do abuso e que crime seria? Não seria é crime. Não é crime. É isso que eu estou te falando, não é crime porque a punição que a própria lei de alienação parental ela traz já é